Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu estou lendo aqui 2 Reis, capítulo número 6, qual é o seu objetivo? Versículo número 8 diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. Depois de se reunir com os conselheiros, disse: Montarei meu acampamento em tal lugar. Mas um homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava devidas precauções. E se enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhe: Vocês não me apontarão qual do nosso está do lado do rei? Respondeu o conselheiro: Nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel. Ele que revela as palavras que tu fala até dentro do teu quarto. Irmãos, olha que palavra interessante. Segura isso aqui para você dar glória a Deus. A Bíblia diz, 2 Reis 6, que Eliseu, percebe um detalhe, está no meio de uma guerra. A Bíblia diz que o rei da Síria estava em guerra com o rei de Israel. Esse rei de Israel era Jotão, filho de Acabe. Só que percebe um detalhe. A Bíblia fala que os arameus, que são os sírios, estavam armando um acampamento para ter com batalha. A Bíblia é bem clara em falar que eles estavam em guerra. Só que a Bíblia diz que Eliseu falou assim para o rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os arameus estão descendo para lá. Olha que interessante, está tendo guerra. E o que Eliseu disse? Evite passar por tal lugar. Percebe que Eliseu já estava numa situação difícil, só que Eliseu está procurando melhoria na situação a qual ele estava enfrentando. Percebe que Eliseu falou assim: já está tendo guerra, então eu vou ter que evitar a guerra. Evita passar por tal lugar, rei de Israel. Evite Jotão descer por lá. Vamos evitar guerra, vamos evitar contenda, vamos evitar fofoca, porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de irmãos que colocam contenda entre os irmãos. Então percebe que Eliseu está evitando a contenda, Eliseu está evitando a guerra. Eliseu, com um homem de Deus, está evitando a confusão, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, filho. Então, se eu sirvo um Deus que não é Deus de confusão, então eu não devo gostar da confusão, devo evitar. Porque se nem Deus se agrada de confusão, então como que eu vou gostar de confusão? E como que uma pessoa gosta de confusão, fala que serve a Deus? Eliseu entendeu: se o Deus que eu sirvo não se agrada de confusão, então também tenho que evitar. Então eu vou falar para o rei de Israel evitar a confusão, porque eu estou aqui no meio de guerra, só que eu não tenho que ter prazer na contenda, eu tenho que evitar a contenda. Você, como um homem de Deus, não tem que gostar de briguinha, de contenda, de inimizade. Se tu fala que tu é crente e gosta de ver briga entre os irmãos, tu não é da igreja, irmão. Tu não pertence a Cristo, aliás. Porque a Bíblia diz que ele que pertence a Cristo, filho, é nova criatura. Você é nova criatura, não tem que ficar se alegrando com a desgraça dos outros. Pode perceber que Eliseu falou assim para o rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os arameus estão descendo para lá. Então, ou seja, evita. Percebe que Eliseu deu um conselho: evita passar por tal lugar. Eliseu está revelando para o rei de Israel onde estava o acampamento dos arameus. Percebe que Eliseu está revelando a cilada do adversário, onde estava montado. A Bíblia diz em Salmo 91 que o Senhor nos livrará das armadilhas da vida. Então percebe, o inimigo fazia armadilha, mas Eliseu alertava para o rei de Israel: evite passar por ali, porque os arameus estão ali. Percebe que Eliseu está revelando a armadilha do adversário contra a vida de Jotão. Olha que tremendo. Por causa de Eliseu, o inimigo não vai capturar, porque Deus estava revelando os planos do adversário para o rei de Israel. Deus revela, filho. Por isso que a Bíblia diz que toda arma forjada contra mim, tua vida não prosperará. Oh glória, eu recebo Jesus. Agora percebe um detalhe. Olha que tremendo, por causa de Eliseu, não está tendo guerra. Eliseu está ali no meio da batalha, só que a Bíblia diz que Eliseu falou: evite passar por tal lugar. Ou seja, evita. Tem coisas que é necessário você evitar. Tem coisas que tem que vir de você tem que evitar. Se você sabe que você vai habitar ali, vai ter confusão, evita então ir lá. Se você sabe que aquela pessoa, se for lá, vai te insultar, evita. Evita. Olha o que Eliseu disse para Jotão: Jotão, evita passar por tal lugar, porque os arameus estão ali, então tem coisas que vai vir de você tem que evitar. Se a pessoa é arrogante com você, evita então ir lá. Se você sabe que você não vai ser bem recebido lá, evita. Evita, filho. Tá, glória. Aleluia, Jesus. Só que uma coisa que eu acho interessante, olha que palavra tremenda. Aí a Bíblia diz que repetidas vezes Eliseu alertou o rei de Israel, e o rei de Israel seguiu devidas precauções. Ele falou: peraí, vamos até lá para ver. Quando ele chegou lá, ele viu que de fato o inimigo estava acampando ali. E a Bíblia diz que o rei da Síria ficou indignado. Falou: peraí, eu estou armando meu acampamento para poder pegar ele, por que eu não pego? Tem alguém aqui me traindo. Agora segura, olha a revelação que Deus me deu. Eliseu alertava o rei de Israel: evite passar por tal lugar. O rei de Israel, ele procurava se informar. Olha que tremendo isso. Então percebe que ele procurava se informar acerca daquela situação. A Bíblia diz que por diversas vezes ele evitava descer por tal lugar, e assim não conseguia capturar. Olha que forte isso. Percebe que Eliseu alertava, só que o rei de Israel, ele seguia a instrução. Ou seja, o meu dever é falar para você, mas você que tem que decidir obedecer. Olha que tremendo isso. Aí você vai ver que a Bíblia fala que o rei de Israel, ele procura saber acerca da palavra de Eliseu, para ver se realmente é verdade. Você vai ver que ele vai atrás, ele vai se informar.
Aí ele fala, peraí, o que Eliseu me falou é verdade, os arameus estão ali. Então você vai ver que o rei de Israel, ele é livrado porque ele seguiu o conselho de Eliseu. Ou seja, o filho, aprenda uma coisa, para você não cair na armadilha do inimigo. Não é só você ouvir, é praticar o que você ouviu. Porque percebe, o inimigo preparou o laço contra o rei de Israel. Só que Eliseu falou, evita passar por lá. É através da obediência do rei de Israel, na palavra de Eliseu, ele não cai no laço do adversário. O inimigo amostra o lado, mas ele não cai. Por quê? Porque seguiu a instrução do homem de Deus. Era Deus falando na boca de Eliseu. Filho, aprenda uma coisa, o que vai evitar você não cair na cilada do adversário é quando você obedece o que você ouve. Porque não adianta você ouvir a palavra e não praticar a palavra da qual você está ouvindo. É muito forte, irmão, olha que tremendo. A Bíblia é bem clara em falar que através de Eliseu, o inimigo não consegue capturar ele. Olha que tremendo, o inimigo não consegue capturar o rei de Israel. Olha que forte, repetidas vezes Eliseu alertava, porque o homem de Deus, ele está aqui como alerta para a tua vida, ele está aqui para te avisar a consequência. Agora cabe você decidir obedecer ou não. Só que uma coisa que eu acho tremenda nessa palavra, você vai ver que o rei de Israel, aliás, o rei da Síria, perdão, ele fica indignado com esse incidente, ele vai falar assim, peraí, tem alguém aqui me traindo, tem alguém aqui falando dos meus planos para o rei de Israel. Aí o mensageiro falou assim, não, ó, rei, ninguém está falando, mas Eliseu que está lá, ele está revelando as palavras que tu fala no quarto. Aí você vai ver que o rei da Síria falou assim, procura saber a informação onde ele está para que eu mande capturar. Percebe, o inimigo quer prender Eliseu, porque Eliseu está revelando os planos dele. Então percebe, o inimigo só se levanta com aqueles que é usado por Deus. Pode perceber, Eliseu era usado por Deus. Eliseu estava revelando a cilada do adversário contra o rei de Israel. Só que contra o rei de Israel. Aí percebe que o rei da Síria ficou furioso com Eliseu. Onde está esse homem para eu poder prender ele, já que está revelando meus planos? Percebe que o inimigo vai se levantar contra Eliseu, porque Eliseu está revelando os planos do adversário. Você acha que o diabo ataca qualquer um? O diabo só ataca quem prega a palavra, que é o instrumento de Deus. Você sabia disso? Vou te provar. O que a Bíblia diz de Apocalipse? Que o dragão vai lutar com aqueles que têm o testemunho de Jesus e se mantêm fiéis. Percebe que a Bíblia fala que o inimigo luta contra aquele que tem o testemunho de Jesus, que prega a palavra, que fala de Deus. Pode perceber que Eliseu estava ali para alertar, só que o inimigo se levantou para tentar capturar Eliseu. Olha que tremendo, o inimigo só quer um alvo, atacar agora Eliseu, porque Eliseu está revelando os planos. Você acha que Eliseu estava atacando o inimigo não ia fazer nada? O inimigo também se levanta para revidar. Por isso que Paulo manda você se revestir das armaduras, porque não é só atacar, também tem que se revestir, porque o inimigo se levanta. Só que uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que a Bíblia diz que quando o inimigo se levanta contra Eliseu, na intenção de capturar Eliseu, a Bíblia diz que ele cerca a casa de Eliseu, e Eliseu estava com o servo. Só que você vai ver que o servo falou para Eliseu, e agora? O inimigo cercou a gente, vai nos capturar. Eliseu falou, não tenha medo, porque mais são que estão conosco do que com eles. Aí você vai ver que o servo falou assim, Eliseu em seguida, Eliseu ora, Senhor, abra os olhos dele. Quando Deus abre os olhos do servo, o servo vai ver cavaleiro e carro de fogo. Percebe, Eliseu já tinha confiança em Deus. Eliseu sabia que o inimigo nem ia conseguir capturar ele. Você vai ver que Eliseu estava cercado com cavalos e carros de guerra ao redor dele de fogo. Você vai ver, o inimigo cercou a casa de Eliseu, mas Eliseu também estava cercado. Deus estava protegendo Eliseu do adversário, porque a Bíblia diz que ele que pertence a Deus, o maligno não toca. O inimigo até se levantou, mas não conseguiu capturar Eliseu. Até cercou a casa de Eliseu, mas Eliseu está cercado também por Deus, com os cavaleiros e carros de fogo. Então percebe, o inimigo cercou a casa de Eliseu com cavalos e carros de fogo. Aliás, o inimigo cercou Eliseu com cavalos e carros de guerra. Só que a Bíblia diz que Deus cercou Eliseu com cavalos e cavaleiros de fogo. Olha que tremendo, Eliseu também estava cercado. Era Deus protegendo Eliseu. O inimigo se levantou, mas Deus protegia Eliseu. Filho, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos para nos guardar. Quem te guarda é Deus. O inimigo se levanta, mas Deus também te guarda. Deus não deixa ele tocar. Pode perceber que Eliseu não foi capturado. Eliseu orou, Senhor, deixa os filhos cegos. Os filhos ficou cego. Olha que tremendo, o inimigo tentou capturar Eliseu e não conseguiu. Porque quem serve a Deus, quem pertence a Deus, a Bíblia é clara em dizer, aquele que pertence a Deus, o maligno não toca. O inimigo tentou capturar, o inimigo se levantou, mas não tocou em Eliseu. Deus permite o inimigo se levantar, mas Deus não permite tocar. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Golias ficou afrontando o povo 40 dias. Só que você vai ver que Golias não toca ninguém. Porque Deus permitiu o inimigo se levantar, mas o inimigo não tocava. Você vai ver que é Davi que se opõe a lutar com Golias. Mas você vai ver que Golias só ameaçava, dai-me um homem, dai-me um homem. Durante 40 dias Golias dizia isso, mas você não vê Golias indo para cima de ninguém. Golias só ameaçava, mas não tocava, porque Deus deixa o inimigo se levantar, mas não deixa tocar. Oh glória, você está entendendo, irmão? Vou parar por aqui que meu celular vai desligar.